Entrando ao vivo, arrumando o boné. Olá, gente, olá. Esperando o Instagram avisar o pessoal que eu entrei. Eu quero falar um negócio muito sério, mas muito sério mesmo. Quero falar um negócio aqui muito sério. Quero ver quem vai ter coragem de falar amém. Eu não contei nem para minha esposa, nem para ninguém que eu ia fazer essa live. E eu tô assim pedindo a Deus que me dê controle, que eu esteja cheio do Espírito Santo para falar isso aqui, sem pecar, sem entrar na carne, em nome de Jesus, sem falar demais, falar só o que eu tenho que falar. Então eu vou só esperar aqui 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. O assunto é muito sério, muito sério. E eu vou precisar de pelo menos alguns améns aí no final. Ai, meu Deus, só a graça de Jesus, só a força do Espírito Santo nessa hora. A gente precisa muito. É rapidinho, eu acho que eu não vou demorar muito, mas eu preciso falar isso aqui. Eu não aguento mais ficar calado e eu preciso falar. Então, vamos lá. Vamos esperar só um pouquinho. Realmente só fica... Eu não vou falar nada de família aqui, viu, gente? Quem tá entrando na live pensando que eu vou falar de família, que eu vou falar sobre coronavírus, nada disso. Tem um negócio aqui engasgado aqui, ó, engasgado, que eu quero soltar agora no nome de Jesus, com uma palavra, e aí eu vou contar uma história para vocês. Eu quero contar uma história para vocês antes de falar isso. Eu quero manter... Eu estava assim, numa guerra desde de tarde. Eu estou com isso no meu coração desde hoje à tarde, num conflito, me segurando. Quando eu pensei em fazer, eu desisti. E aí eu estou nesse conflito, mas agora eu vou ter que falar. Deixa eu contar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. A Bíblia diz: ore pelas pessoas, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, o meu desejo é manter essa postura. Eu tenho 45 anos de idade, eu tenho quase 30 anos de convertido, tenho mais de 20 anos de ministério e eu nunca na minha vida amaldiçoei ninguém. Nunca. Eu nunca liberei uma palavra de maldição sobre a vida de ninguém. E eu não quero mudar isso. Apesar de que a minha vontade é liberar uma maldição. Mas eu vou resistir a isso por uma questão de poder falar isso que eu estou falando agora, né? Tantos anos de vida, de ministério, de pastoreio, e nunca amaldiçoei ninguém, nada nem ninguém. Não sei, talvez alguém falar brincando, né? Brincando, você fala alguma coisa, mas falar assim, Senhor, eu amaldiçoo, liberar uma palavra de maldição. A gente fala às vezes uma coisa, brincando e tal. Agora, eu me lembrei de uma história, e isso eu já fiz uma vez, e eu vou repetir hoje. Teve uma situação uma vez, eu fui procurado por 2 pessoas, 2 crentes, 2 líderes. Ouve essa história. 2 crentes, 2 líderes. Sentaram na minha frente no gabinete e eles estavam diante de mim contando uma história. E era assim, eu vou dar só um exemplo, né? Dizia assim: pastor, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas a coisa era séria. Mas assim, eu vendi um carro para ele e ele prometeu para mim que ia me pagar 12 parcelas de R$1.000.
E ele agora está dizendo que não, que ele tinha prometido que só ia pagar 10 parcelas de R$ 1.000. Mas quando a gente fez o negócio, a gente combinou isso. Isso ficou combinado, ficou certo. E aí ele falou isso, eu virei para o cara e falei, e aí, irmão? Ele falou, não, pastor, não foi isso que eu falei. Eu falei que eu ia dar 10 parcelas. E, irmãos, eu fiquei tão chateado com aquela situação, tão assim, decepcionado de ver 2 homens de Deus, 2 crentes. Porque crente era para fazer negócio, era para ser assim, com aperto de mão, entendeu? Era para fazer negócio assim, ó, eu te devo $1.000 e comprou o dólar 1,80, e se no outro dia o dólar foi para R$ 10, o cara pagar, honrar. Crente era para ter palavra, ter integridade, caráter. Eu estava diante de 2 homens, pais de família, com filhos, 2 crentes em Jesus, de anos, nenhum era novo convertido, e diante de 2 líderes na igreja. E um dos 2 estava mentindo descaradamente na minha frente. Isso aconteceu há muitos anos. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, e até eu me espantei com o resultado. Tentei falar, gente, olha, eu sei que às vezes a gente fala uma coisa na hora da pressão e tal. Poxa, um dos 2 está mentindo. Né? Vocês concordam? É você que está mentindo? Não, não sou eu, pastor. É você que está mentindo? Não, não sou eu, pastor. Falei, então, gente, vamos... E aí, aquilo foi me chateando, porque os 2 mantendo, entendeu? E tudo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então. A minha intenção, quando eu falei isso, era assustar a pessoa. Era gerar temor no coração dela, mas não surtiu efeito. Eu acabei tendo que fazer. O que aconteceu? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração, então, e vamos colocar diante de Deus assim, quem estiver mentindo vai receber juízo de Deus. Aí eu pensei, cara, se eu tivesse sentado no lugar do cara, tendo coragem de mentir, eu já ia dizer, opa, não, pode ser que eu tô enganado, eu sei lá, eu ia falar, não, eu menti mesmo, porque eu acho assim, já ultrapassou limites de chegar onde chegou na frente de um pastor, de um homem de Deus, 2 homens de Deus, 3 homens, essa situação toda, e permanecer no erro e na mentira. Agora, passar mais outra linha da falta de temor, e aí os 2 disseram, eu concordo, pastor, eu concordo, se quiser orar pedindo juízo para o mentiroso, eu concordo. Falei, você concorda? Concordo. Você concorda? Concordo. Então vamos fazer uma oração. E eles continuaram firmes, os 2. E aí, gente, eu repito, diante de Deus, quando eu falei isso, eu queria que um dissesse não, eu ia pelo menos descobrir o mentiroso, ainda que a pessoa dissesse alguma coisa meia dando a volta. Mas os 2 mantiveram. Até eu falei, gente, agora eu nem sei mais quem está falando a verdade, fiquei na dúvida entre um e outro, achava que era um, mas nessa hora eu falei, meu Deus, nem sei. E aí dei a mão para os 2 e falei, Deus, nós estamos aqui no nome de Jesus, e eu quero declarar agora que o que eu falei então, e eles estão concordando, aconteça. Que venha juízo, que venha tratamento, que venha um toque do Senhor sobre a vida dessa pessoa, se ela sabe que ela está mentindo, ela sabe que ela está mentindo, e ela sabe que ela está indo contra a palavra, a verdade, e ela aceitou isso aqui sem nenhum temor de mim, da minha palavra como homem de Deus, da tua palavra com a verdade, fiz uma oração. Falei, então, o Senhor vai tocar e nós vamos descobrir, por um toque do Senhor, quem é que está falando a verdade ou a mentira. Em nome de Jesus, amém. E aí eu falei, você fala amém, irmão? Amém. Você fala amém, irmão? Amém. Irmão, meu Deus do céu, a vida do cara que estava mentindo virou uma desgraça. Mas pensa numa desgraça, numa desgraceira. Casamento, desviou, droga, perdeu os negócios, perdeu de... Eu nem ouvi nunca mais falar do indivíduo, sumiu da face da terra, acabou, arrebentou tudo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria poder
amaldiçoar hoje algumas pessoas. Queria poder falar assim, eu amaldiçoo. Eu queria dizer assim, Senhor, traz juízo. Bom, já que você entrou na live, eu vou te contar outra história. Isso é bom também. Vou te contar outra história. Um pastor de Recife, esqueci o nome dele, acho que é... Esqueci, o pastor de Recife veio para Brasília, na época que eu era membro da Igreja Batista Filadélfia do Guará. O pastor Leonardo Caixeta lembra disso, a minha esposa, a pastora Marília, lembra disso. Existia um cara que ele era macumbeiro e ele ficava fazendo macumba contra a igreja e contra o ministério que eu trabalhava, que chamava SOS Família. Gente, eu vi isso acontecer, que eu tô te contando agora. Essa história aqui é forte, ouvi isso. A pastora Juliana também conhece a história. Eu estava lá no dia, eu trabalhava no escritório do SOS Família. E o que aconteceu? Esse cara ficava fazendo macumba contra o SOS Família, contra a igreja, contra os pastores. E macumba, gente, não pega em crente. Põe na sua cabeça isso. Contra Israel de Deus não vale encantamento. Abriu brecha pro capeta, ninguém precisa fazer macumba. Ele entra. Não abriu, ele não entra. Pode morrer 500 mil fazendo macumba. Pode sacrificar gente que não pega crente. Crente em Jesus, homem de Deus, mulher de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, macumba não pega. Ponto final. Vamos lá. Esse cara ficava fazendo macumba. Mas esse pastor do Recife chegou em Brasília dizendo assim, Deus me mandou aqui, porque esse homem está afrontando um homem de Deus, afrontando o ministério de família que é para o Brasil e para o mundo, e Deus, cansou dessa história. Sabe o que aconteceu? Eu vi, esse pastor entrou dentro da casa do meu pastor na época, e ele pegou e falou assim, ele pegou no mapa onde estava esse negócio e falou assim, Senhor, em nome de Jesus, eu chego a me arrepio, entra em juízo agora com esse homem. Gente, na hora que esse pastor falou isso, na mesma hora, se não foi na mesma hora, foi no mesmo dia, eu trabalhava no edifício Conceito do Guará 2, eu não lembro a sala, porque tem muitos anos, tem 25 anos, 27 anos isso, na sala do edifício, esse cara era famoso no Guará, eu não lembro o nome dele também, macumbeiro famoso. Esse pastor entrou, ele jejuou não sei quantos dias, entrou e deu uma ordem, mas ele estava direcionado pelo Espírito Santo, ele foi lá para isso. Ele liberou uma palavra, irmãos. Esse cara era do 5º ou do 6º andar no Conselho, eu estava no 3º ou 2º andar, não lembro, eu sei que eu ouvi esse cara descer as escadas, gritando e vomitando sangue. E esse cara foi descendo e vomitando, e saiu correndo para o hospital, morreu naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. Agora, eu vou voltar aqui e já vou terminar. Minha vontade era amaldiçoar, mas eu não posso. Eu não vou fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu não sei que patente eu tenho no céu. Eu não sei. Não sei se eu sou soldado raso, se eu sou recruta, se eu sou cabo, se eu sou sargento. Eu não sei se eu tenho uma insígnia nenhuma, 2, 3. Eu não sei. Eu só sei que eu vou orar agora, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. E dizer o seguinte, meu pedido agora não é mais, nessa quarentena, arrependimento, nada disso. A minha oração agora é a seguinte, pelo Brasil. A minha oração agora pela política, a minha oração agora pelo poder executivo, legislativo, judiciário, forças armadas, polícia civil, polícia federal, polícia militar, eu, pastor, igreja, todo mundo. Mas eu quero falar, se eu falar, irmão, eu tô dentro. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, pedir, declarar juízo sobre os inimigos do Brasil. Juízo. O Bolsonaro é inimigo do Brasil, que venha juízo sobre a vida dele. O Rodrigo Maia é inimigo do Brasil, que venha juízo sobre a vida dele. Eu declaro isso. Eu não estou amaldiçoando, estou pedindo justiça. Eu não estou amaldiçoando, eu estou pedindo juízo de Deus para quem
precisa de juízo. Eu estou pedindo a mão de Deus, a intervenção do céu, porque não dá mais para ficar nessa bagunça, nessa palhaçada, e quem vai sofrer é o povo, quem vai sofrer é o pobre, quem vai sofrer é o ignorante, quem vai sofrer é quem não entende, não estuda, não lê, não sabe. Então, eu quero declarar juízo de Deus. Eu quero declarar que coisas vão começar a acontecer, que se levantem profetas para falar de um Deus que é fogo consumidor, é amor e é fogo consumidor. Então, eu não quero saber, eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz com aqueles dois caras. Quero dar a mão agora, espiritualmente falando. Se quem está errado é o executivo, se quem está errado é o legislativo, se quem está errado é o judiciário, esses PM sem vergonha que ficam obedecendo ordem, porque tão canalha é quem manda, canalha tanto quanto é quem obedece uma ordem que está violando a Constituição do direito de ir e vir em tantos lugares do Brasil. Ainda bem que essa porcaria não está acontecendo aqui em Brasília. Então, eu quero declarar juízo. Sabe por quê? Porque esse pessoal tem que ter temor de Deus no coração. Eles têm que saber que existe um Deus no céu. Que esse mundo aqui não está entregue na mão de homens, não. Existe um Deus no céu, existe uma igreja que rege espiritualmente o mundo. Gente que ora, gente que jejua. O Brasil, eu conversei com uma pastora da Itália, que viu lá a desgraceira que foi o coronavírus. Eu falei para ela, pastora, olha a minha visão humana, né? Claro que eu considerava espiritual. Eu falei para ela, pastora, eu não sei se é a BCG, se é a vitamina D, se é o fato de ser muito quente aqui no Brasil, se é o fato de nós ser criado também pisando em prego, pisando em bosta, tomando rio, porque a geração antiga foi assim, né? Tomando banho em córrego. E a morte no Brasil é 7 para, se não me engano, 1 milhão de habitantes. É ridículo. Morreu mais gente de gripe, de pneumonia em 2018 do que morreu do coronavírus. É ridículo, é ridículo. Eu não sei, pastor, o que é, mas aqui não teve a mesma repercussão que teve na Itália. Ela falou, pastor, eu creio em tudo isso. Vitamina D, que aqui não tem, e a gente pegando sol, acaba desenvolvendo, e BCG, e etc, o que for. Ela falou, mas também tem um povo que ora no Brasil, pastor. Tem muito mais crente, muito mais gente orando, muito mais gente jejuando. Então a gente tá orando, irmão. Você tá orando? Eu tô orando. Eu tô jejuando pelo Brasil, eu estou jejuando pela igreja, eu estou jejuando pela minha família, eu estou orando, eu estou trabalhando, eu estou gastando meu tempo, eu podia estar de férias 30 dias, eu faço parte de um grupo que pode ficar 30 dias dentro de casa e não vai passar fome, entendeu? Eu podia estar de férias, estou trabalhando pra caramba, estou correndo atrás, eu estou fazendo de tudo, jejuando, orando, lutando, eu fico irritado de ver essas notícias, entendeu? E aí vai ficar o quê? Todo mundo achando que é assim? Não, não, não. Eu não sei qual é o meu nível de autoridade. Uma vez eu encontrei o Maluf no aeroporto e eu falei assim, eu vou falar com esse cara. Eu tenho certeza que não fui só eu. Mas eu cheguei no Maluf no aeroporto, peguei e falei, eu não sei o que ele era, deputado, eu sei que ele concorreu a governador. E, infelizmente, nessa época, eu pensava que seria menos mal, porque ele é terrível, o Maluf, do que na época era a Marta Suplicy, e a Marta Suplicy ganhou. Acho que foi essa eleição que eles concorreram. Mas eu peguei na mão dele e falei assim, ô fulano, tudo bom? Do seu Paulo Maluf, tudo bem? Olha, eu não sei se o senhor entende o que eu vou falar, mas eu sou pastor, eu sou um homem de Deus, eu acredito na palavra. E eu peguei na mão dele e falei assim, eu estou orando para que a corrupção acabe no Brasil. E aqueles que são contra Deus, contra a igreja e contra o bem da nação, estão roubando a nação, vão cair no nome do Senhor Jesus. Ele olhou para mim e disse assim, amém, meu filho, é para isso que nós estamos trabalhando. Eu falei, amém, os corruptos vão cair. Gente, não passou um mês, esse vagabundo caiu, foi preso, acabou a vida política dele. E eu quero repetir, não sei que nível de autoridade tenho, mas no pouco ou no muito que tenho, eu declaro justiça de Deus, fogo de Deus, juízo de Deus, tratamento de Deus, e que caiam os corruptos, que caiam os inimigos do Brasil, que caiam as pessoas que não foram colocadas por Deus, que o Senhor haja como Ele quiser. Se Ele quiser arrancar, arranca. Se Ele quiser matar, Ele mate. Eu queria liberar, liberar o juízo sobre cada um deles, mas não posso.
Eu não posso. Deus conhece meu coração, sabe muito bem o que está aqui dentro. É claro, quem me conhece também já deve imaginar o que está na minha cabeça. Como eu não posso declarar, e Ele é o justo juiz, e Ele sabe quem é e quem presta e quem não presta, eu declaro, vão ser presos, vão cair, vão ser envergonhados, coisas vão acontecer de forma assustadora e sobrenatural para que essa palhaçada acabe e reine o propósito e a vontade de Deus para o Brasil, para a igreja do Senhor Jesus e para o povo de Deus. Então, eu declaro juízo de Deus no judiciário, especialmente naquele antro do STF. Declaro o juízo de Deus lá no meio dos deputados e senadores. Declaro o juízo de Deus, se precisa, se está me enganando, sobre o presidente da República, sobre as Forças Armadas, Legislativo, Judiciário, Executivo, sobre as forças, sobre as lideranças, no nome do Senhor Jesus. Então, dentro do meu limite, daquilo que eu penso que é o meu limite, eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, olha para o Brasil. Olha para o Brasil e entra com mão forte e julga os inimigos do Brasil, os inimigos da igreja, os inimigos de Deus nessa nação. Que essas pessoas possam ter temor de Deus, temor do mundo espiritual e temor da voz e da palavra de um homem de Deus. Então, quero avisar para vocês, parei de orar por arrependimento, parei de orar, agora eu estou dizendo a partir de agora, eu estou começando a minha oração, meu jejum é, Senhor, põe a tua mão nesse negócio. Põe a tua mão. Põe a tua mão. Se eu estou enganado sobre as pessoas, o Senhor reina. Não estou calando o nome específico de ninguém. Na minha cabeça, eu acho. Eu acho que é inimigo. Para mim, inimigo do Brasil é o presidente do Senado, é o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, é a maioria do STF. Para mim, inimigo do Brasil é a Joyce lá, a vagabunda, esse MBL, um bando de sem vergonha. Para mim. Agora, eu não estou pedindo em específico para ninguém, estou pedindo para Deus olhar e Ele que tem olhos de fogo e sonda e sabe quem está só por projeto político, pessoal, grana, corrupção, política velha, safadeza, gente que quer o mal da igreja, o mal, aborto, só essas porcaria, que no nome de Jesus sejam julgados pelo Todo-Poderoso. Sejam julgados pelo Todo-Poderoso. Libero essa palavra no céu. Se eu tiver errado, que Deus tenha misericórdia da minha vida, mas eu não dou conta de ficar mais calado. Libero essa palavra em nome do Senhor Jesus, como profeta, como pastor, como homem de Deus, aqui pisando em Brasília, no lugar da decisão política, eu não estou aqui à toa. Eu declaro essas palavras no nome de Jesus. Minha oração, não sei a sua, irmão, mas a minha oração, pode me julgar, falar o que você quiser aí, tô nem aí. A partir de agora, minha oração é, Jesus, põe a mão, eu quero ver a coisa acontecendo. Quero ver coisas sobrenaturais acontecendo. E termino declarando que vai se cumprir no Brasil. O texto da Bíblia que diz assim, envergonhados e confundidos serão os nossos inimigos. Está em Isaías. Envergonhados e confundidos serão os nossos inimigos, reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra nós. Nós vamos procurá-los e não vamos achá-los, porque o Senhor vai reduzi-los a nada. Eu estou declarando que toda tentativa levante do inferno e de homens, contra o projeto de Deus, contra a vontade de Deus para o Brasil e para a igreja, vai ser envergonhada. Eles vão ser envergonhados e confusos. Sabe quando uma pessoa está lutando no UFC e ela tá por cima e garantida assim a vitória, e de repente nos últimos minutos dá aquela virada e dá um nocaute? Nem que seja assim, nem que seja nos 48 segundos do tempo, coisas vão acontecer e vai ter uma reviravolta, mas o Brasil, o projeto de Deus e a igreja de Jesus verão seus inimigos envergonhados e confusos.
como que isso aconteceu. E vai ser extirpado. Extirpar é arrancar pela raiz, vai ser arrancado, desintegrado, vai ser arrebentado desse país. Todo partido político, emissora de televisão, que é do inferno, que é enganadora. Gente, partido político, gente, emissoras, pessoas que estão se levantando contra o Brasil, esse pessoal endemoniado vai ter temor, porque a mão de Deus virá. Eu profetizo isso em nome de Jesus.